represente através de notação científica. Então, aqui eu tenho 600. 600 é a mesma coisa que 6 vezes 100. E 100 é 10 elevado a 2. Vou só fazer isso aqui, ó. 600 é a mesma coisa que 6 vezes 100, só para você entender. E 100 é 10 vezes 10. Isso é 10 elevado a 2. Pronto. E a notação científica vai ser 6 vezes 10 elevado a 2. Então, o que acontece? Aqui eu tenho 20 mil. 20 mil vai ser 2 de 10 mil. Então, 10 mil, 10 elevado a 4. Então, basta você contar aqui o zero. 1, 2, 3, 4. Acabou a conta. Aqui eu tenho 1.200.000, certo? Então, aqui eu tenho o número 12. Ele é maior do que 10. Lembra que ele não pode ser, tem que ser menor do que 10. Então, eu vou colocar aqui a vírgula 1,2, que é a mantissa, vezes 10 elevado a quanto? Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu conto até aqui? Porque a vírgula vai ficar aqui no meio, entre 1 e 2. Então, daqui para cá eu tenho 6 números. Como o número é um número grande, ele vai ter expoente positivo. Então, 1,2 vezes 10 elevado a 6, certo? Não é um número decimal. Então, aqui eu tenho 245 mil. Então, tirando os zeros, eu tenho 245, que é o número não nulo. 245 é maior do que 10. Se eu colocar a vírgula aqui, fica 24, que é maior do que 10. Então, eu vou colocar a vírgula aqui e vai ficar 2,45. 2,45. Como é uma notação científica, é obrigatório colocar vezes 10 elevado a alguma coisa. Primeiro, nós sabemos que é um número positivo, porque ele não é um número decimal aqui. Não é isso? Ele é um número grande. E segundo, que a vírgula foi colocada aqui. Então, daqui até o último são 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Porque a vírgula ficou aqui. 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, 10 elevado a 5. Acabou a conta. Desse aqui, eu posso passar para cá também. 40. 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. E 10 é 10 elevado a 1. Então, 4 vezes 10. Nem precisa colocar 1, porque 10 já sabe que é 10 elevado a 1. Certo? Se eu fosse colocar aqui outro número, se eu tivesse que colocar aqui o número 7. Como é que eu posso colocar o número 7 em notação científica? Que notação científica você tem que colocar vezes 10 elevado a alguma coisa. Primeiro que eu tenho 7, então 7 vezes 10. Só que 7 vezes 10 é 70. Só que todo número elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a zero vai ser igual a 1. Então, aqui vai ser 10 elevado a zero, porque 10 elevado é igual a 1 e 1 vezes 7 é igual a 7. Simplesmente. Ok? Vamos verificar agora. Esse é um número decimal, é um número pequeno, ele é menor do que 1. Então, você vai usar aqui o número não nulo, que é o 2, vezes 10 elevado a quanto? A gente sabe que o número é negativo, o expoente é negativo, porque ele aqui é um número decimal, um número menor do que 1, é um número muito pequeno, menor do que 1. Só que como eu usei aqui o 2, é como se a vírgula estivesse aqui. Então, daqui até aqui, que é onde deslocou a vírgula, são quantos números? Então, a vírgula está aqui, vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu conto 5. Então, vai ser 10 elevado a 5. Acabou-se a conta. Desse eu passo para esse. E excessivamente. Então, 0,03. Então, vai ser 3 vezes 10 elevado a um número negativo. Por quê? Porque é um número decimal menor do que 1, é um número muito pequeno. Então, a vírgula está aqui. Eu vou contar 1, 2, 3. Que eu conto até aqui o finalzinho, quando tem um número só. Então, vai ser 10 elevado a menos 3. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 0,003. Agora, a gente vai representar isso aqui. Então, o número não nulo, nulo é o zero. Não nulo, diferente de zero. Então, eu tenho 12. Só que 12 é maior do que 10. Então, eu vou colocar a vírgula aqui entre 1 e 2. Então, vai ficar 1,2 vezes 10. Que a notação científica sempre vai ter isso. Um número entre 1 e 10 vezes 10 elevado a alguma coisa.
Como é um número menor do que 0, menor do que 1, então ele vai ficar negativo, é um número decimal. Então, a vírgula estava aqui e ele foi deslocado. Então, vai ficar, conto uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5 casas. Então, por que eu não conto até o final? Porque até o final ia ficar 12 e eu preciso de 1. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu só vou contar 5. Então, vai ser 1,2 vezes 10 elevado a 5. Se eu contasse até o 12, ia ficar 6. Ia ficar 12 vezes 10 elevado a 6. Só que a notação científica ela é colocada entre o número entre 1 e 10. Então, aqui eu tenho que contar até esse 1. Como esses outros só tem ele, é o último número, então você conta até o último número. Quando tem mais de um número não nulo, você só conta até o primeiro número não nulo. Nesse caso aqui, do número decimal, do número menor do que 1. Agora, vamos ver se aqui eu tenho 0,001, que é 1 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3. Certo? Como é um número menor do que 1, um número decimal vai ser menos 3. Então, a gente pode colocar também só 10 elevado a menos 3, porque esse 1 ou dessa forma. Agora, eu tenho aqui 0,00365. 365 é maior do que 1. Maior do que 10 até. Se colocar a vírgula aqui, vai ficar 36, porque é maior do que 10. Então, eu vou ter que colocar a vírgula aqui. Então, se a vírgula está aqui, eu vou deslocar até chegar aqui no 3, que é onde a vírgula vai ficar. Então, daqui para cá, eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4 números. Então, vai ser vezes 10 elevado a menos 4, porque é um número decimal.